Ei pessoal, vocês estão joia? Tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui no YouTube para responder uma pergunta que eu recebi lá nas caixinhas do Instagram. Porque a pergunta acabou mexendo com algumas coisas que eu acho importante, né, falar, que vai ser legal a gente compartilhar, tá? Vou ler a pergunta. Fala assim, sei que você tem um problema de saúde, se importa de dizer o que é? E na verdade, a pergunta, assim, ela me trouxe uma reflexão, sabe? Porque se me perguntasse isso há um mês, talvez 2 atrás, eu não responderia essa pergunta. Eu realmente não responderia mesmo. Eu sofro, né? Eu estou vencendo uma doença autoimune. O nome é pênfigo vulgar. E eu já recebi o diagnóstico já tem um pouco mais de 10 anos desse problema de saúde. É um problema crônico, segundo a medicina não tem cura, mas é segundo a medicina, né? A gente sabe que para Deus nada é impossível. E por que eu tô falando que eu não responderia essa pergunta há pouco tempo atrás? Porque por muitas vezes, em muitos momentos, principalmente quando eu tava naquele momento de crise, sabe? Que eu tava muito, muito mal, eu às vezes conversando com algumas pessoas, a pessoa orando por mim, eu tinha a sensação, a forma como a pessoa me falava, me dava a entender que ela estava falando assim, mas você é cristã, você tá com esse problema até hoje, isso não é normal. Você deve estar orando pouco, você não está orando o suficiente, você não deve estar jejuando, você não deve estar buscando a Deus o suficiente. E a questão nunca foi essa. Eu sempre orei, eu sempre li a Bíblia, eu sempre jejuei, isso faz parte, né, da minha rotina como uma cristã. Eu sempre orei, sempre busquei. Mas a pessoa falava isso pra mim e, gente, isso me gerava uma dor e uma tristeza tão grande que às vezes eu chegava em casa e eu entrava no banheiro pra tomar banho e chorava, chorava. Porque eu ficava com aquele sentimento de que eu não estava sendo o suficiente, eu não estava fazendo o suficiente. É como se a pessoa estivesse falando pra mim assim, olha, você tá nessa situação, nesse sofrimento todo, porque você quer ficar nesse sofrimento todo, né? Se você quisesse sair dele, você orava mais, você jejuava mais, e a gente sabe muito bem que não é assim que funciona. Não é assim. É como se a pessoa tivesse... Imagina você falar isso pra uma pessoa, né? Vou falar de mim, do meu caso, né? Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua dificuldade. Mas no meu caso, gente, eu tava com a pele inteira do corpo na carne viva. Você sabe o que é você deitar pra você dormir e você acordar grudada no lençol? Depender da ajuda de alguém, porque senão você não levanta. Eu fiquei quase 2 meses sem conseguir pegar minha filha no colo, sabe? Porque não tinha como eu pegar, não tinha lugar no meu braço onde ela pudesse encostar. Eu não fui na formatura da faculdade das minhas irmãs mais novas porque eu não tinha condições físicas para ir, não tinha a menor condição de ir. Quando a minha irmã apresentou o meu sobrinho, Azaf, na igreja, eu também não fui, porque eu não tinha condições físicas mesmo para ir. Aí quando uma pessoa conversa com você, a pessoa vai lá e ora por você, e ela vai conversar com você, e ela te dá a entender que você não está fazendo o suficiente, é muito sério. É muito sério você falar, dar a entender isso a uma pessoa. Hoje, eu aprendi, eu cuido muito. Quando alguém está passando por um problema e vem conversar comigo, nossa, eu cuido muito para não trazer esse sentimento. Porque, pensando assim, né, com a cabeça que eu tenho hoje, talvez se eu fosse um pouquinho mais fraca, eu teria falado, então eu vou acabar com esse sofrimento, vou dar jeito aqui agora, né? Vou acabar agora com isso tudo. Então eu tenho muito cuidado. E eu me lembro, eu sempre me apeguei muito na palavra do Senhor, principalmente no livro de Jó, que conta, né, todo aquele sofrimento pelo qual Jó passou. Gente, ele não passou por aquele sofrimento porque ele era um cara mau caráter, porque ele era desonesto, porque ele não buscava Deus, porque ele não sacrificou o suficiente. Não foi por nada disso.
Foi simplesmente porque o diabo viu nele o quão bom ele era e quis tentar, né, a vida de Jó. Então, assim, eu me apegava muito nessa palavra. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito. E hoje eu entendo, eu compreendo isso, sabe? Que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para o seu sofrimento. Deus tem um propósito para a situação difícil que você está passando. Deus tem um propósito para a nossa dor. E quanto a gente está atravessando, né, a adversidade, se alguém falar assim, ah, Deus sabe o que faz, a gente até fica bravo, né? Porque, nossa, dá um ódio. A pessoa fala, né, você tá sofrendo e a pessoa ainda vem e fala, não, Deus sabe o que faz. Mas depois, quando você começa a ter um pouco mais de entendimento, que abre seu coração, abre sua mente, você fala assim, não, Deus tem um propósito. E hoje eu compreendo que Deus tem um propósito para o que eu estou vivendo, Ele tem um propósito na situação que eu estou passando. Ele tem um porquê. Talvez hoje eu não compreenda, e talvez hoje você também não entenda. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, o que eu queria trazer hoje, essa reflexão, é justamente para que a gente possa cuidar um pouco mais da nossa boquinha, cuidar um pouco mais da nossa língua, cuidar um pouco mais daquilo que sai da nossa boca. Cuida daquilo que sai da sua boca. Não tome a posição, não assuma a posição de juiz na vida de ninguém, porque nós não somos nada, nós não sabemos de nada, nós não entendemos nada. É Deus que sabe de todas as coisas, Ele que comanda todas as coisas. Então, assim, se você conversar com alguém que está passando por um momento difícil, alguém que está passando por uma luta, por uma adversidade, abraça essa pessoa, compreenda essa pessoa e, em nome de Jesus, não julgue essa pessoa, porque ela está fazendo o melhor que ela pode fazer diante do problema. Amém? Fiquem com Deus, Jesus te abençoa grandemente.